Meu nome é Gustavo, tenho 45 anos e o que eu vou contar aqui mudou minha vida para sempre. Nasci em 1980, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Nunca conheci meu pai, nem sei o nome dele. Minha mãe nunca falou. Ela foi embora quando eu tinha 6 anos. Disse que ia comprar pão na padaria da esquina e nunca mais voltou. Quem me criou foi minha avó, Dona Zilda, uma mulher magra, de mãos calejadas, que lavava roupa para fora para sustentar a gente. A nossa casa era de 2 cômodos só, num beco sem asfalto, onde a lama tomava conta quando chovia. Eu dormia num colchão fino, jogado no chão da sala, e no inverno a gente dividia o único cobertor que tinha. Muitas noites eu dormi com fome, ouvindo meu estômago roncar, fingindo para minha avó que não estava com fome para ela não ficar triste. O café da manhã era água com açúcar e farinha quando o dinheiro acabava antes do fim do mês. Mas minha avó nunca reclamava, ela dizia que Deus ia prover. Dona Zilda era evangélica fervorosa, dessas que não perdia um culto na assembleia do bairro. Ela me levava todo domingo de manhã e toda quarta à noite, me puxando pela mão pelas ruas de terra. Eu ia contrariado, achando aquilo tudo chato, mas ia porque ela mandava. O que eu mais lembrava era do cheiro de mofo daquele salão velho e das senhoras batendo palma enquanto cantavam hinos que eu decorei sem querer. Minha avó sentava na terceira fileira e levantava as mãos para o céu com os olhos fechados. E eu ficava olhando sem entender aquela fé toda. Uma coisa que me marcou foi o dia do meu aniversário de 10 anos. Eu tinha pedido para minha avó um tênis novo, porque o meu estava furado. E as crianças da escola riam de mim. Ela olhou para mim com aqueles olhos cansados e disse que o dízimo vinha primeiro, que Deus ia prover o tênis depois. Eu esperei o mês inteiro, mas Deus não proveu nada. Fui para a escola com o mesmo tênis furado e naquele dia eu senti uma raiva que não sabia explicar. No mesmo domingo daquele mês, aconteceu uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. A igreja estava fazendo campanha para comprar um carro para o pastor Emanuel. Vi minha avó tirando o envelope do bolso do vestido, aquele envelope que eu sabia que tinha o dinheiro da feira da semana. Ela colocou na cesta de oferta com um sorriso no rosto, como se estivesse fazendo a coisa mais certa do mundo. Naquela mesma hora, o pastor Emanuel chegou no estacionamento de terra da igreja, buzinando uma Blazer 0 km, branca, brilhando no sol. Os irmãos aplaudiram como se fosse um milagre. Eu olhei para o meu tênis furado, depois olhei para a Blazer do pastor e alguma coisa mudou dentro de mim naquele momento. Como é que minha avó passava fome para dar dízimo e o pastor andava de carro zero? Não fazia sentido na minha cabeça de 10 anos. E quanto mais eu crescia, menos sentido fazia. Mas eu guardei aquilo. Não falei nada para minha avó porque não queria magoar ela. Só fiquei observando, prestando atenção em como as coisas funcionavam naquela igreja. Quando eu tinha 14 anos, minha avó começou a passar mal. Emagrecia cada vez mais, sentia dores no estômago que não passavam. Ela demorou para ir no médico porque dizia que Deus ia curar, que era só ter fé. Quando finalmente foi, já era tarde. O médico disse que era câncer no estômago e que já tinha espalhado. Eu lembro do dia que ela chegou em casa com o papel do exame, sentou na cadeira da cozinha e ficou em silêncio. Eu perguntei o que era e ela disse que era uma provação, que Deus ia mostrar o poder dele. O pastor Emanuel foi na nossa casa uma semana depois. Chegou com aquela Blazer branca, estacionou na frente do beco e entrou com um vidrinho de óleo na mão. Ungiu a cabeça da minha avó, orou por quase 1 hora e no final disse, olhando nos olhos dela, que Deus tinha revelado que ela seria curada. Disse que era só ter fé, que ela ia ver a glória do Senhor. Minha avó chorou de alegria, levantou as mãos para o céu e agradeceu. Eu fiquei no canto do quarto, calado, querendo acreditar, mas sentindo que alguma coisa estava errada. 3 meses depois, minha avó morreu.
Morreu segurando minha mão, magra igual um passarinho, cantarolando um hino que ela adorava. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Ela foi embora com um sorriso no rosto, acreditando que ia encontrar Jesus. Eu fiquei ali, com a mão dela ficando fria na minha, sentindo um vazio que nunca mais saiu. O enterro foi no cemitério público de Caxias, num caixão de madeira crua doado pela prefeitura. Eu fui o único que apareceu, além do coveiro. O pastor Emanuel nem mandou flores. Ali naquele cemitério, com 14 anos, sozinho do lado daquela cova rasa, eu tomei uma decisão. Olhei para o céu cinzento de Caxias e pensei comigo mesmo que Deus não existia, que se existisse, não teria deixado minha avó morrer daquele jeito depois de uma vida inteira de fé. Mas o povo que acreditava nele, o povo tinha dinheiro para dar. O pastor andava de blazer, enquanto minha avó morria num colchão velho. E foi ali, com terra de cemitério no sapato, que eu decidi que um dia ia pegar minha parte daquele dinheiro. Depois que minha avó morreu, fui morar com uma tia em Belford Roxo, que não me queria ali. Ela deixava claro toda semana que eu era um peso, que ela já tinha 3 filhos para criar. Eu dormia num sofá velho na sala, acordava cedo e saía de casa antes dela levantar para não ouvir reclamação. Arranjei trabalho de tudo que você imaginar. Ajudante de pedreiro, entregador de gás, balconista de mercado. Ganhava uma miséria, mas juntava cada centavo que sobrava. Não esqueci do plano que tinha feito no cemitério. Eu tinha 19 anos quando vi uma coisa que mudou tudo. Era quase meia-noite de uma sexta-feira de 1999. Eu estava voltando do trabalho de entregador e passei por trás da igreja do pastor Emanuel. Ouvi barulho vindo de um carro estacionado no escuro, lá no fundão do terreno. Pensei que fosse ladrão, fui olhar devagar. Quando cheguei perto, vi que era o pastor Emanuel dentro do carro com uma mulher que não era a esposa dele. Os dois estavam... bem, você entende. O pastor Emanuel me viu olhando pela janela. Ficou branco, arrumou a roupa às pressas e saiu do carro. A mulher foi embora correndo. Ele ficou parado ali, me olhando, suando frio. Eu achei que ele fosse me ameaçar, mas não. Na segunda-feira seguinte, ele me chamou na igreja, disse que queria conversar. Quando cheguei, ele fechou a porta da salinha dele e me entregou um envelope. Tinha R$2.000 lá dentro, uma fortuna para mim naquela época. Ele disse só uma frase, botando a mão no meu ombro. Isso é entre nós, filho. Você é um jovem inteligente. Eu peguei o dinheiro, saí dali e no caminho de volta comecei a pensar. Aquele homem ganhava mais que médico mentindo para pobre. Prometeu que minha avó ia sarar e ela morreu. Traía a esposa e ainda pagava para ficar quieto. E o povo continuava lotando a igreja dele todo domingo, jogando dinheiro na cesta. Foi ali que eu entendi, eu também sabia mentir. Se ele conseguia, por que eu não? A partir daquele dia, eu comecei a estudar. Não estudei teologia, não li a Bíblia inteira. Estudei técnica, estratégia, manipulação. Passei os 3 anos seguintes indo em igrejas diferentes pela Baixada Fluminense. Ia na Universal, na Mundial, na Internacional, nas pequenas e nas grandes. Sentava sempre no fundo com um caderninho velho e anotava tudo. Como o pastor modulava a voz quando levantava as mãos, que palavras faziam as pessoas chorarem, como pedia dinheiro sem parecer que estava pedindo. Decorei versículos, mas não os que falavam de amor e humildade. Decorei os que falavam de prosperidade, de vitória, de conquista. Tudo posso naquele que me fortalece. O justo florescerá como a palmeira. Dê e receberá em dobro. Esses versículos eram ouro, porque o povo queria ouvir que ia ficar rico, que ia sair da miséria. Ninguém quer ouvir sobre carregar cruz e sofrer. O povo quer milagre, quer carro, quer casa, e eu ia dar isso para eles. Pelo menos a promessa disso.
Em 2002, consegui um emprego como auxiliar numa igreja pequena em Nilópolis. Ganhava R$ 400 por mês para limpar o salão, arrumar as cadeiras, operar o som. Mas para mim era perfeito, porque eu estava por dentro de tudo. Via como o pastor preparava os cultos, como ele escolhia quem ia testemunhar, como ele manipulava a emoção do povo. Observei por um ano inteiro como um aluno observa o professor, só que eu estava aprendendo a enganar. Vi também que aquele pastor era igual ao Emanuel. Falava de santidade no púlpito, mas vivia uma vida dupla. Tinha amante, desviava dízimo, comprava coisas para os filhos com dinheiro da igreja. E eu não senti nojo nem raiva. Senti inveja. Porque ele podia e eu não. Eu era mais jovem, falava melhor, tinha mais carisma. Só precisava de uma chance, de uma estrutura, de um começo. A primeira tentativa foi em 2003. Juntei R$ 300, imprimi panfletos num lugar barato e fui pregar numa praça em Nova Iguaçu. Levei uma caixinha de som emprestada, subi numa mureta e comecei a falar. Foi um desastre completo. As pessoas passavam reto, algumas riam, ninguém parava. Depois de 2 horas gritando sozinho, igual louco, voltei para casa humilhado. Mas não desisti. Entendi que precisava de credibilidade, de um lugar, de um templo. Nem que fosse um salão velho alugado. Foi aí que eu comecei a juntar dinheiro de verdade. Trabalhei que nem condenado o ano inteiro. Fazia bico de final de semana, vendia coisa na rua. Em março de 2004, consegui o suficiente. Aluguei um salão no centro de Duque de Caxias por R$ 400 por mês. O dinheiro veio de agiota, mas eu não me importei. Imprimi panfletos coloridos, espalhei pelo bairro. Igreja Pentecostal Chama da Vitória era o nome que escolhi. Parecia forte, parecia poderoso. E eu estava pronto para começar. O primeiro culto da Igreja Pentecostal Chama da Vitória foi no dia 15 de março de 2004, numa segunda-feira à noite. O salão ficava em cima de uma loja de roupas no centro de Caxias. Tinha umas 50 cadeiras de plástico que eu comprei usadas e um púlpito que mandei fazer num marceneiro. Cheguei 2 horas antes, limpei tudo, testei o microfone umas 20 vezes. Minha mão estava suando frio, o coração batendo rápido. Eu sabia que se aquilo desse errado, ia ficar devendo pro agiota sem ter como pagar. Apareceram 12 pessoas no primeiro culto. 8 eram curiosos do bairro que viram o panfleto, 4 eram senhoras idosas que entravam em qualquer igreja que tivesse. Eu olhei para aquele salão quase vazio e pensei em desistir ali mesmo. Mas aí lembrei da blazer do pastor Emanuel, lembrei do colchão no chão da casa da minha avó e subi no púlpito. Abri a Bíblia numa página qualquer, respirei fundo e comecei a falar. E sabe o que aconteceu? As palavras saíram fáceis, naturais. A voz encaixou direitinho no tom que eu tinha treinado. Preguei por 40 minutos sobre prosperidade, sobre sair da miséria, sobre Deus querer dar carro e casa para o povo dele. Falei das promessas de Abraão, da multiplicação, de como Deus ia recompensar quem fosse fiel. Vi as pessoas acenando com a cabeça, algumas com lágrima no olho. No final, pedi para quem quisesse receber a bênção vir na frente. 9 pessoas vieram. Eu orei por cada uma, botando a mão na cabeça delas, falando em voz alta. E cara, eu descobri naquela noite que eu tinha o dom da lábia. No final do culto, passei a sacolinha de pano que tinha comprado. Pedi com humildade, dizendo que a obra de Deus precisava de sustento, que cada centavo ia ser usado para o reino. Juntei R$ 47. Parecia pouco, mas para mim era o começo. Aí uma das senhoras, a Dona Graça, uma viúva magrinha de uns 60 anos, veio até mim com um envelope. Ela botou na minha mão e disse que Deus tinha tocado no coração dela para me ajudar. Quando abri depois, tinha R$ 500. Era tudo que ela tinha recebido de aposentadoria do INSS naquele mês. Eu fui no banheiro do salão, tranquei a porta e chorei. Mas não era choro de culpa, era choro de alívio, porque eu sabia que ia dar certo, que o plano ia funcionar.
Aquela senhora tinha me dado o dinheiro dela por acreditar numa mentira que eu tinha contado. E se ela acreditou, outros iam acreditar também. Sequei as lágrimas, voltei lá para fora e abracei ela, dizendo que Deus ia recompensar em dobro. Ela sorriu daquele jeito simples de quem confia de verdade. Eu fingi que estava emocionado. Estava, mas não do jeito que ela pensava. Os cultos continuaram. Na segunda semana apareceram 20 pessoas. Na terceira semana, 30. A notícia começou a se espalhar no bairro. Tinha um pastor novo, jovem, que pregava com poder, que tinha unção. Em agosto de 2005, a igreja já tinha 50 membros fixos. O dinheiro começou a entrar direitinho, dava para pagar o aluguel do salão, para comprar equipamento melhor, e ainda sobrava um pouco. Eu aluguei um quartinho em Caxias mesmo, deixei de morar no sofá da minha tia. Estava começando a subir. Foi nessa época que conheci a Janaína. Ela tinha 22 anos, trabalhava de caixa no Atacadão e começou a frequentar a igreja, porque a irmã dela trouxe. Janaína era bonita de um jeito simples, cabelo preto amarrado, sem maquiagem, sorriso sincero. Ela acreditava em Deus de verdade, diferente de mim. Via ela na primeira fileira todo o culto, cantando os hinos de olho fechado, levantando as mãos. E o pior, ou o melhor, não sei, ela acreditava em mim, achava que eu era homem de Deus mesmo. Comecei a conversar com ela depois dos cultos. Ela era tímida, ficava vermelha quando eu chegava perto. Em dezembro de 2005, pedi ela em namoro. 3 meses depois, casei. A cerimônia foi ali mesmo no salão, simples, só os membros da igreja. Janaína estava linda de vestido branco emprestado da irmã. Na hora dos votos, ela chorou, disse que Deus tinha preparado a gente um para o outro. Eu quase senti que podia ser uma pessoa boa ali, quase. Mas a verdade é que eu vi nela uma chance de parecer mais legítimo, mais confiável. Pastor casado inspira mais confiança que pastor solteiro. Em novembro de 2006, nasceu a Rebeca, nossa filha. Foi no Hospital Público de Caxias, parto normal. Quando botaram aquele bebezinho nos meus braços, tão pequeno, tão frágil, eu senti uma coisa estranha, tipo um aperto no peito. Pensei comigo, eu preciso dar uma vida melhor para ela. Ela não vai passar o que eu passei. A igreja já tinha 80 membros nessa altura e eu tinha comprado meu primeiro carro, um Gol 1998 usado, com ar-condicionado que não funcionava. Mas era meu. No dia que peguei o carro na concessionária, dirigi sozinho pela Avenida Brasil de noite. As luzes da cidade passando, o vento entrando pela janela. Eu chorei ali, dirigindo, pensando em como tinha saído do colchão no chão. Saí, dona Zilda, eu saí. Mas entre 2006 e 2008, a igreja parou de crescer. Ficou ali travada em 80, 100 pessoas, não passava disso. O dinheiro dava para o básico, mas eu queria mais, muito mais. Via outros pastores com igrejas enormes, com milhares de membros, dirigindo caminhonete do ano, morando em condomínio de luxo. E eu ali, preso naquele salãozinho de Caxias. Até que em 2008, num momento de desespero total, eu fiz uma escolha que mudaria tudo para sempre. Os primeiros sinais de que alguma coisa estava errada começaram em 2007, um ano antes do que eu vou te contar. Eu acordava de madrugada, 3 ou 4 da manhã, com a sensação de que tinha alguém no quarto. Olhava em volta, acendia a luz, não tinha nada. Mas o coração estava disparado, a respiração ofegante, aquela certeza de que eu não estava sozinho. Janaína dormia do meu lado sem perceber nada. Eu tentava voltar a dormir, mas ficava ali, olhos abertos no escuro, até o dia clarear. Depois vieram os sonhos. Sempre o mesmo sonho, toda semana. Eu estava pregando num templo enorme, cheio de gente aplaudindo, centenas de pessoas. Mas na primeira fileira tinha um homem de terno preto sentado, parado, me observando. Eu tentava ver o rosto dele, mas não conseguia.
Era como se no lugar do rosto tivesse um vazio escuro, um buraco negro. Ele nunca falava, nunca se mexia, só ficava ali me encarando. Eu acordava suando frio, com a garganta seca, e levava horas para me acalmar. Em março de 2008, aconteceu uma coisa que me assustou de verdade. Acordei com dor nas costas, daquelas que você sente que algo está errado. Fui no banheiro, tirei a camiseta e pedi para Janaína olhar. Ela ficou pálida, a mão na boca. Gustavo, o que é isso? Tinha 3 arranhões fundos, paralelos, como se uma mão com garras tivesse passado. Eu falei que devia ter me coçado dormindo, mas os arranhões estavam em lugares que eu não alcançava. Janaína passou pomada, não falou mais nada. Aconteceu mais 2 vezes naquele mês. Sempre 3 arranhões, sempre no mesmo padrão. Uma noite, Janaína me acordou de madrugada sacudindo meu ombro, assustada. Ela disse que eu estava sentado na cama com os olhos abertos, murmurando palavras numa língua que ela nunca tinha ouvido. Não era aquela glossolalia de crente, aquele falar em línguas do culto. Era outra coisa, uma coisa que dava medo. Ela disse que tentou me chamar, mas eu não respondia. Parecia que eu não estava ali. Quando finalmente acordei, não lembrava de nada. Fingi que não era nada sério, mas por dentro eu estava apavorado. No culto também começou a acontecer coisas estranhas. Uma noite de quinta-feira, eu estava pregando sobre libertação, falando sobre o poder de Deus contra as forças do mal. De repente, uma menina de uns 6 anos no fundo da igreja começou a chorar descontrolada. A mãe tentou acalmar, mas a menina gritava, apontando para o púlpito, para o lugar onde eu estava. "O homem preto atrás dele, mãe! O homem preto está atrás dele!" A igreja inteira ficou em silêncio. Os pais pegaram a menina e saíram correndo. Todo mundo fingiu que não ouviu nada. Eu continuei pregando, mas a mão tremia, segurando o microfone. O pior era quando eu tentava orar de verdade. Não aquela oração de show, do púlpito, na frente do povo, mas oração de verdade, sozinho, de madrugada, quando tudo estava quieto. Eu fechava os olhos, juntava as mãos, tentava dizer Senhor, e as palavras simplesmente não saíam. Travavam na garganta, como se alguma coisa bloqueasse. Tentava dizer Jesus, e a boca não obedecia. No começo, achei que era psicológico, que era culpa. Mas depois percebi que era outra coisa. Era como se algo não deixasse. Janaína percebeu a mudança em mim. Disse que eu estava diferente, distante, estranho. Perguntou se eu tinha outra mulher, se estava acontecendo alguma coisa. Eu falava que era cansaço, que era a pressão da igreja, as contas para pagar. Ela não insistia muito, mas eu via nos olhos dela que ela sabia que tinha algo errado. A Rebeca, que tinha 2 anos, também ficava estranha perto de mim às vezes. Chorava quando eu pegava ela no colo, esticava os bracinhos para a mãe. Janaína dizia que era fase, mas eu via que não era. No fundo, eu sabia que todos aqueles sinais eram avisos. Eram alertas de que eu estava mexendo com coisa que não devia. Mas eu escolhi ignorar, fingi que não estava vendo. Porque a igreja estava crescendo devagar, o dinheiro entrava e eu tinha uma família para sustentar. Além disso, eu não acreditava em nada daquilo de verdade. Demônio, anjo, Deus, diabo, para mim era tudo história para assustar criança. Eu estava errado, muito errado. A situação financeira piorou muito em 2008. 3 famílias grandes saíram da igreja e foram para outra que tinha aberto perto. A oferta caiu quase pela metade. Eu devia 3 meses de aluguel do salão. O dono já tinha ameaçado me despejar. Em casa, Janaína perguntou se a gente ia ter que fechar a igreja. Eu disse que não, que Deus ia prover. Mas eu não acreditava em Deus, não sabia o que fazer. Até que numa noite de agosto, sozinho naquele salão vazio, eu fiz algo que nunca deveria ter feito. Foi no dia 23 de agosto de 2008, um sábado.
Eu tinha ido para o salão sozinho de noite, sem avisar ninguém. Não tinha culto, estava tudo escuro, tudo silencioso. Entrei, tranquei a porta e fiquei ali parado no meio das cadeiras vazias. O desespero estava tão grande que eu não sabia mais o que fazer. E foi naquele momento de fraqueza total que algo terrível aconteceu. Naquela noite de 23 de agosto, o salão estava escuro e silencioso. As cadeiras de plástico empilhadas no canto. O púlpito ali na frente, vazio. Eu caminhei até o altar, ajoelhei no chão frio e fiquei ali, olhando para aquele espaço que tinha construído com tanto esforço. 3 anos de trabalho, de mentira, de manipulação. E tudo estava desmoronando. A conta do agiota vencendo, o aluguel atrasado, a família passando aperto. Eu tinha que fazer alguma coisa. Comecei a falar em voz alta para o vazio, para quem estivesse ouvindo. Eu nunca acreditei em você, Deus. Você sabe disso. Você deixou minha avó morrer, me deixou passar fome. Você nunca fez nada por mim. Minha voz ecoava no salão vazio, quebrando o silêncio da noite. Eu estava com raiva, com desespero, com aquela sensação de quem não tem mais nada a perder. Eu fiz tudo sozinho até aqui, mas agora eu preciso de ajuda. Fiquei em silêncio por alguns segundos, respirando fundo. Então falei a frase que mudaria minha vida para sempre. Eu não me importo de onde venha a ajuda. Se for de você, tá bom. Se for de outro, também tá bom. Eu aceito. Eu faço o que precisar. Só não deixa isso acabar. As palavras saíram da minha boca carregadas de desespero verdadeiro. Pela primeira vez em anos, eu não estava mentindo, não estava fingindo. Era real, era sincero e alguém estava ouvindo. Fiquei de joelhos esperando. 1 minuto passou, 2 minutos, nada. Comecei a me sentir idiota, ajoelhado ali sozinho no escuro, falando sozinho. Ia levantar quando as luzes do salão piscaram. 1 vez, 2 vezes. Olhei para o teto, achando que era problema na fiação, mas então senti um frio entrar no ambiente. Não era vento. As janelas estavam fechadas. Era um frio diferente que vinha de dentro para fora, como se a temperatura do meu próprio corpo tivesse caído de repente. E então eu ouvi. Não foi com os ouvidos, foi dentro da cabeça. Uma voz que não era voz, mais como um pensamento que não era meu. 2 palavras só, claras, definitivas. Então está feito. E senti um calor súbito no peito, um calor de queimação, como se algo tivesse entrado dentro de mim à força. Meu corpo inteiro começou a tremer. Me curvei ali mesmo no chão e vomitei. As mãos geladas, o coração disparado. Levantei cambaleando, olhando em volta, procurando alguém. Não tinha ninguém, mas eu sabia, eu tinha certeza absoluta que alguém tinha ouvido. Saí do salão sem olhar para trás, tranquei a porta com a mão tremendo. No caminho de volta para casa, andando pelas ruas vazias de Caxias, eu sentia que alguma coisa tinha mudado. Não sabia explicar direito, mas era como se eu não estivesse completamente sozinho mais. Como se tivesse alguma coisa caminhando do meu lado, invisível. Cheguei em casa, Janaína estava dormindo com a Rebeca no colo. Tomei banho gelado tentando me acalmar. Não consegui dormir aquela noite. Fiquei olhando para o teto até o sol nascer. Na segunda-feira de manhã, 2 dias depois, apareceu um homem no salão. Ele disse que se chamava Roberto, que era empresário, dono de uma loja de materiais de construção. Falou que estava passando na frente da igreja no domingo e sentiu no coração que Deus queria que ele investisse num ministério. Tirou um talão de cheque do bolso e preencheu na minha frente, R$ 15.000. Eu fiquei olhando aquele cheque sem acreditar. Perguntei o que ele queria em troca. Ele sorriu e disse que não queria nada, que era só obediência a Deus. Nunca tinha visto aquele homem antes, nunca mais vi depois. Com aquele dinheiro paguei tudo que devia. O agiota, o aluguel atrasado, comprei equipamento novo para o salão e a partir daquela semana as coisas mudaram completamente. Os fiéis começaram a aparecer do nada. Gente que eu nunca tinha visto, que ninguém tinha convidado. A oferta triplicou em 1 mês.
Minhas pregações ficaram diferentes também. Eu falava coisas que não tinha planejado, que não tinha decorado. As palavras vinham naturais, poderosas. As pessoas choravam, caíam no chão, se convertiam. Comecei a ter revelações sobre os membros. Eu olhava para uma pessoa no culto e de repente sabia coisas sobre ela. Que estava com dívida, que o casamento estava ruim, que tinha doença. Eu falava no microfone e as pessoas confirmavam, chocadas. Como o pastor sabia disso? Eu fingia que era Deus revelando, mas no fundo eu sabia que não era. Era outra coisa. Em 6 meses, a igreja tinha 300 membros. Em 1 ano, 800. O dinheiro entrava como água. Eu tinha conseguido o que queria, mas o preço começou a ser cobrado. Os pesadelos pioraram muito. O homem de terno preto aparecia toda noite agora. A paralisia do sono virou rotina. Eu acordava consciente, mas sem conseguir mexer, sentindo uma presença em cima de mim, me sufocando. Às vezes, no meio da pregação, eu sentia que a voz que saía da minha boca não era completamente minha. Era como se tivesse alguém sussurrando as palavras junto comigo, guiando o que eu falava. E o pior é que funcionava. A igreja crescia, o dinheiro entrava, mas alguma coisa dentro de mim estava morrendo. Entre 2009 e 2013, eu vivi como nunca imaginei que um menino do Jardim Primavera poderia viver. Em 2010, troquei o Gol velho por uma Hilux SW4 0 km, branca, blindada. Em 2011, comprei um apartamento de 4 quartos na Barra da Tijuca, condomínio com piscina, academia, vista parcial para o mar. Em 2012, a igreja inaugurou o templo próprio em Caxias. 800 lugares, ar-condicionado central, telão de LED, sistema de som importado, estacionamento com segurança. A Igreja Pentecostal Chama da Vitória virou uma das maiores da Baixada Fluminense. Minha rotina era essa. Acordava às 11 da manhã no apartamento da Barra. A empregada, Dona Carmen, uma senhora humilde que eu pagava um salário mínimo, servia café da manhã completo. Ovo, pão francês, frutas, suco natural. Às 2 da tarde, o motorista me buscava numa BMW preta blindada, presente de um empresário amigo da igreja. Ia para o templo, ficava no ar-condicionado do meu escritório particular, preparando pregação. À noite, depois do culto, jantava em restaurante caro no Leblon ou em Ipanema. Salmão, vinho importado, sobremesa francesa, vida de rico. Foi em 2011 que conheci a Fernanda. Ela tinha 25 anos, loira, olhos claros, corpo de academia. Entrou para o ministério de louvor da igreja cantando como vocalista. Tudo nela era o oposto da Janaína. Janaína era simples, humilde, sincera, usava roupa de brechó e não sabia mentir. Fernanda era ambiciosa, sabia exatamente o que queria, usava roupa de marca e mentia tão bem quanto eu. Ela me olhava de um jeito que me fazia perder o juízo. O caso começou em junho, depois de um ensaio. Em dezembro, a Janaína descobriu. Cheguei em casa uma noite e encontrei a Janaína chorando na sala, com uma mala feita. A Rebeca, com 5 anos, estava dormindo no quarto dela. Janaína mostrou mensagens no meu celular que eu tinha esquecido desbloqueado. Ela não gritou, não xingou, só chorou baixinho para não acordar a filha. Perguntou como eu tinha conseguido fazer aquilo, trair ela, trair a família, trair Deus. Eu não respondi nada. Não tinha o que dizer. Ela pegou a Rebeca no colo, ainda dormindo, desceu com a mala e foi embora. Eu não fui atrás. Deixei ir. Casei com a Fernanda em abril de 2012. Cerimônia grande, cheia de pastor amigo, empresário, gente importante. Lua de mel em Cancún, México, hotel 5 estrelas, tudo pago com dízimo. Fernanda gastava dinheiro como se não tivesse fim. Bolsa de 10 mil reais, sapato de 3 mil, roupa de grife toda semana. Eu deixava ela gastar.
Ela era a prova viva de que eu tinha vencido, de que tinha saído do colchão no chão e chegado no topo. Mas a vida no topo tinha um preço que cobrava toda noite. A paralisia do sono virou rotina. Toda semana acontecia, às vezes mais de uma vez. Eu acordava consciente, mas o corpo estava travado, não conseguia mexer nenhum dedo. E sempre tinha algo no quarto, uma sombra no canto, se aproximando devagar. Eu queria gritar, queria pedir ajuda, queria falar o nome de Jesus, mas a boca não abria. A sombra chegava perto, ficava em cima de mim. E eu sentia um peso no peito como se fosse morrer sufocado. Durava minutos que pareciam horas. Quando finalmente acabava, eu acordava encharcado de suor, o coração quase saindo pela boca. Fernanda achava que eu era fresco. É só pesadelo, Gustavo. Para de ser dramático. Ela dormia tranquila do meu lado enquanto eu passava a noite em claro com medo de fechar os olhos. Comecei a tomar remédio para dormir. Depois remédio para ansiedade, depois remédio para depressão. Os médicos diziam que era estresse, que eu trabalhava demais. Eu não contava a verdade para ninguém. Como é que eu ia explicar que tinha feito um pacto silencioso naquele salão vazio e agora estava pagando o preço? Uma tarde de 2012, eu estava no banheiro da suíte do apartamento. Tinha acabado de tomar banho, estava de toalha na cintura me olhando no espelho. De repente, o reflexo mudou. Por um segundo, talvez dois, eu vi meu próprio rosto mais velho, deformado, com olhos completamente pretos. A boca do reflexo se abriu num sorriso que não era humano. Largo demais, dentes demais. Eu dei um soco no espelho sem pensar. O vidro explodiu, cortou minha mão, sangue escorrendo na pia. Fernanda veio correndo, eu disse que tinha escorregado. Mandei trocar o espelho no dia seguinte, mas nunca mais consegui me olhar no espelho por muito tempo. Em janeiro de 2013, teve um almoço de pastores num restaurante chique em Copacabana. Uns 20 pastores de igrejas grandes da região, comendo picanha, bebendo vinho, falando de carro e de expansão. Tinha um pastor lá, o pastor Newton, de uma igrejinha pequena em Mesquita. Ele estava com um terno surrado, meio sem graça no meio de tanto pastor rico. Eu estava me exibindo, contando das 3 filiais que ia abrir, da reforma do templo. Aí o pastor Newton falou baixinho que a igreja dele tinha 40 membros só e que estava com dificuldade. Eu olhei para ele e falei alto, para a mesa toda ouvir. Pastor Newton, se o senhor tivesse fé de verdade, Deus tinha prosperado o senhor também. A gente colhe o que planta, né? Fé pequena, igreja pequena. Todo mundo na mesa riu. O pastor Newton baixou a cabeça, ficou vermelho, pediu licença e foi embora. Eu nem pensei mais naquilo. Continuei o almoço rindo e bebendo. Não sabia que aquele homem ia reaparecer no momento mais importante da minha vida. Não sabia que Deus estava vendo tudo e que a minha queda já tinha começado. O começo do fim foi em maio de 2014. Tinha uma mulher chamada Patrícia que tinha trabalhado como recepcionista da igreja em 2010. Eu usei ela, tive um caso rápido e depois descartei quando cansei. Ela saiu da igreja magoada, sumiu, pensei que tinha esquecido. Mas ela não tinha esquecido nada. Ela foi na Record, procurou aqueles programas de denúncia e entregou tudo. Mensagens, fotos e o pior, um áudio. Um áudio meu dentro do carro com ela, rindo, contando o dinheiro da oferta e falando uma frase que me destruiu. No áudio eu dizia assim: esse povo é tudo burro, Patrícia. Acredita em qualquer coisa que eu falo. Deus é o nome do meu negócio. Ela tinha gravado escondido e guardado por 4 anos esperando o momento certo. O programa colocou no ar num domingo à noite, horário nobre. Milhões de pessoas ouviram minha voz, chamando os fiéis de burros, dizendo que Deus era só o nome do meu negócio. Na segunda de manhã, a internet explodiu. Meu nome era o assunto mais comentado. Pastor picareta, falso profeta, ladrão de pobre. Meu telefone não parava de tocar.
Desliguei. Fui para a igreja na segunda à tarde, achando que ia conseguir controlar a situação, que ia fazer um pronunciamento, pedir perdão, inventar alguma desculpa. Quando cheguei no estacionamento, que sempre estava lotado, tinha 6 carros. 6. Meu coração apertou. Entrei no templo de 800 lugares que eu tinha construído com tanto orgulho. Tinha 23 pessoas. A maioria eram velhos que não usavam internet e não sabiam de nada. Alguns jovens tinham ido só para me xingar na cara. Dona Graça estava lá. A mesma senhora que tinha dado R$ 500 no primeiro culto, 10 anos atrás. A que tinha acreditado em mim quando ninguém acreditava. Ela estava sentada na primeira fileira, braços cruzados, olhando para mim com uma decepção que doía mais que ódio. Quando passei por ela para subir no púlpito, ela cuspiu no chão. Não disse uma palavra, não me xingou, só cuspiu. Aquele cuspe foi pior que qualquer tapa na cara. Subi no púlpito, tentei falar, mas metade das pessoas levantou e saiu. Desci e fui embora também. Na quarta-feira daquela semana, o irmão Cláudio, meu braço direito por 7 anos, convocou uma reunião de emergência com os diáconos. Eu não fui convidado. Descobri depois que eles votaram. 17 votos a favor, 0 contra. Eu estava destituído. Na sexta-feira, o Cláudio apareceu no meu escritório da igreja com 2 seguranças e um documento. Ele disse com aquela cara de falso: Gustavo, os irmãos decidiram que você não representa mais os valores desta casa. Você tem até segunda-feira para sair. E se você pensar em fazer escândalo, eu tenho aqui documentos dos desvios de dízimo que eu registrei. A gente pode resolver na paz ou na polícia. Você escolhe. Eu olhei para ele, para o homem que eu tinha ajudado, que eu tinha colocado como líder, que jurava lealdade. E vi nos olhos dele o que eu era: um mentiroso traído por outro mentiroso. Peguei minhas coisas, uns papéis, uma Bíblia que nem lia, e saí, sem igreja, sem cargo, sem nada. Os seguranças me acompanharam até o portão como se eu fosse bandido. Entrei na BMW, o motorista me levou para casa em silêncio. No caminho, comecei a receber notificação de processo. Fiéis pedindo dinheiro de volta. Ministério Público abrindo investigação. Receita Federal querendo saber de onde veio tanto dinheiro. Cheguei no apartamento da Barra e encontrei a Fernanda fazendo malas. 3 malas grandes, cheia de roupa de grife, sapato, bolsa. Ela nem olhou para mim, continuou dobrando roupa. Eu perguntei o que ela estava fazendo. Ela parou, olhou para mim e disse frio: Acabou, Gustavo. Você não tem mais nada para me oferecer. Eu não vou ficar aqui vendo você afundar. Pegou as malas, pegou a chave da BMW que estava em cima da mesa, pegou as joias que eu tinha dado e foi embora. Nem tchau falou. Deixou eu sozinho naquele apartamento enorme e vazio. Durante uma semana eu fiquei trancado ali, bebendo, sem tomar banho, sem comer direito. O interfone tocava, eu não atendia. Ligações, mensagens, tudo ignorado. Até que uma tarde eu vi no jornal uma notícia pequena, de canto de página. Idoso morre sozinho em asilo de São Gonçalo. O nome: Antônio Ferreira dos Santos, 78 anos, seu Antônio. O velhinho que frequentava a igreja desde 2007. Em 2011, ele tinha doado o apartamento dele para o ministério num momento de fé. Eu aceitei. Ele foi morar com uma filha que não queria ele. A filha botou ele num asilo público. E ele morreu lá, sozinho, sem um centavo. Eu fui no enterro. Não sei por que fui, mas fui. Cheguei no cemitério de São Gonçalo numa tarde de junho. O enterro era num cantinho esquecido, longe de tudo. Quando cheguei, só tinha o coveiro e uma funcionária do asilo que nem conhecia ele. O caixão era o mais barato que existe, madeira fina, pintado de cinza. Fiquei ali parado, olhando aquele caixão ser colocado no buraco, e vi minha avó, vi Dona Zilda, vi o que eu tinha me tornado, um monstro que roubou de um velho a única coisa que ele tinha.
O coveiro começou a jogar terra. Eu não conseguia chorar. Tinha secado por dentro. Em setembro, perdi o apartamento. O banco tomou. Em outubro, fui no médico porque as dores de cabeça estavam insuportáveis. Ele pediu exames, tomografia. 2 semanas depois, me chamou no consultório com aquela cara séria de médico que vai dar notícia ruim. Tumor cerebral, estágio avançado, localização complicada. 6 meses de vida com tratamento. Sem tratamento, menos. Eu não tinha dinheiro para tratamento, não tinha plano de saúde, não tinha mais nada. Aluguei um quarto num prédio velho em São João de Meriti. 30 metros quadrados, banheiro sujo no corredor. E fiquei ali, deitado numa cama de solteiro com colchão furado, esperando morrer. 15 de março de 2015, um domingo. Eu estava no quarto alugado em São João de Meriti, deitado naquela cama velha, olhando para o teto manchado de infiltração. Não comia direito há dias, o tumor causava dores constantes na cabeça, enjoos, tonturas. Eu não tinha força para levantar, não tinha vontade de viver, só ficava ali, esperando o fim chegar. Era 12:00 quando senti o corpo travar. Não foi paralisia do sono porque eu estava acordado. O coração acelerou rápido demais. Depois parou. O peito doeu como se alguém tivesse socado por dentro. Tentei gritar, não saiu som. O quarto escureceu. Quando abri os olhos de novo, eu não estava mais ali. Estava em outro lugar. Não era fogo. Não tinha enxofre. Não tinha o diabo de chifre e tridente como nos filmes. Era pior que isso. Era vazio. Um vazio infinito, escuro. Mas não era só a ausência de luz. Era a presença de alguma coisa ruim. A escuridão era viva, pesada. Pressionava de todos os lados. E o frio, um frio que não era temperatura, era solidão. A solidão mais absoluta que existe. A certeza de estar completamente, eternamente, irremediavelmente sozinho. Tentei me mexer, mas não tinha chão, não tinha parede, não tinha nada. Eu flutuava naquele vazio, sem direção, sem referência. Tentei gritar, não saiu som. Tentei respirar, não tinha ar. E então começaram as vozes, milhares delas, milhões. Vozes de sofrimento vindo de toda parte ao mesmo tempo. Gritos, gemidos, choros, súplicas sem fim. Mas eu não via ninguém. Estava cercado de agonia, mas completamente sozinho. E pior que tudo, eu sabia que era para sempre. Não tinha esperança, não tinha saída, não tinha fim. Essa era a pior parte. A certeza do sempre. E então veio a pior coisa de todas. Comecei a sentir coisas que não eram minhas. Comecei a sentir cada pessoa que eu tinha destruído. Senti Dona Graça, a viúva, passando fome no mês seguinte, porque tinha dado os R$ 500 para mim. Senti a fome dela, a vergonha dela de pedir comida para a vizinha. Senti a família que se separou por causa de uma revelação falsa que eu dei. Senti o choro das crianças sem entender por que o pai foi embora. Senti seu Antônio morrendo sozinho naquele asilo, olhando para a parede descascada, lembrando do apartamento que tinha dado para o pastor. Senti Janaína descobrindo as traições, a dor dela, a humilhação. Senti a Rebeca, minha filha, perguntando para a mãe por que o pai não ligava mais. Tudo ao mesmo tempo. Cada mentira, cada roubo, cada vida que eu destruí. Eu sentia como se cada dor fosse minha. Era insuportável. Eu queria morrer, mas já estava morto. Queria sumir, mas não tinha para onde ir. E no meio daquele tormento, vi uma figura ao longe. Um vulto vagando no vazio igual eu. A figura se aproximou. Quando ficou perto, reconheci o rosto. Era o pastor Emanuel, o pastor da minha infância, o da Blazer, o que prometeu que minha avó seria curada. Ele estava ali, no mesmo lugar que eu. Os olhos dele eram 2 poços de desespero eterno. A boca abriu como se fosse falar, mas não saiu som. Só um grito mudo que nunca acabava. Olhei para ele e entendi. Aquele era meu destino também. Vagar para sempre naquele vazio, carregando a dor de todos que eu machuquei. Comecei a afundar mais fundo. Sentia que estava descendo para um lugar ainda pior.
Aceitei. Já tinha desistido. Até que de repente, muito fraco, muito distante, ouvi algo. Uma voz conhecida. Não era grito, não era gemido. Era canto. Uma voz de mulher velhinha cantando baixinho. Porque ele vive. Posso crer no amanhã. Era a voz de Dona Zilda. A voz da minha avó. O hino que ela cantava de madrugada. O hino que ela cantarolou na hora de morrer. Tentei acompanhar. Não tinha boca ali. Não tinha voz. Tentei com o pensamento, com o que restava de mim. Porque ele vive, temor não há. As vozes de tormento ao redor ficaram mais altas, gritando, tentando abafar. O vazio pressionou mais forte, tentando me puxar para baixo. Mas eu continuei. E eu sei que a vida vale a pena viver. A voz da minha avó ficou mais clara, mais perto. E então apareceu uma luz. Pequena, distante, mas era luz. Eu fui em direção a ela. Alguma coisa agarrou meu pé. Olhei para baixo. Era uma mão preta com garras longas e finas. Atrás da mão, subindo do vazio, estava ele, o homem de terno preto dos meus sonhos. Mas agora eu podia ver. Não era que ele não tinha rosto. Era que o rosto era um vazio que queria engolir tudo. A mão puxou forte, tentando me arrastar de volta. A luz ficou mais frente. Eu estava sendo puxado para os dois lados. E então, outra mão apareceu vindo da luz. Uma mão humana, com dedos normais. Mas tinha uma marca no meio da palma. Uma cicatriz funda, antiga. A mão me agarrou pelo braço e puxou com uma força que a outra não conseguiu segurar. O homem de terno preto soltou. Eu fui puxado em direção à luz com tanta velocidade que senti tudo girar. E então acordei. Estava no chão do quarto em São João de Meriti. Uma vizinha gritava do lado de fora batendo na porta. Alguém chamava ambulância. Eu estava vomitando, chorando, tremendo, mas estava vivo. No hospital, os médicos disseram que eu tinha tido uma parada cardíaca. Fiquei 4 minutos e 30 segundos sem batimento. Não deveria ter sobrevivido, mas sobrevivi. E quando finalmente consegui falar, 3 dias depois, só consegui dizer uma coisa: eu vi. Eu vi onde eu ia ficar. Os dias no hospital foram os mais estranhos da minha vida. Eu não conseguia dormir, porque toda vez que fechava os olhos, sentia o vazio de novo. A solidão, as vozes, o desespero. Então ficava acordado a noite inteira, olhando para o teto do quarto, ouvindo o bip das máquinas, esperando o dia amanhecer. Os médicos faziam exames, entravam e saíam, perguntavam como eu estava. Eu não sabia o que responder. Como é que eu ia explicar que tinha morrido, ido para o inferno e voltado? Eles iam achar que era delírio, sequela do tumor. No 3º dia, entrou uma enfermeira que eu nunca tinha visto. Dona Marlene, uns 60 anos, cabelo grisalho, preso num coque, olhos cansados, mas gentis. Ela não era a enfermeira do meu quarto, estava só passando. Mas parou na porta, olhou para mim e perguntou: "Você é o rapaz que ficou 4 minutos morto?" Eu balancei a cabeça que sim. Ela entrou, puxou uma cadeira e sentou do meu lado. Eu tenho 35 anos de hospital. Vi muita gente morrer. Vi algumas voltarem. A maioria que volta não quer falar sobre o que viu. Ela fez uma pausa. Mas você tem cara de quem precisa falar. Eu não planejava contar, mas contei tudo. A infância pobre, a morte da minha avó, a igreja falsa, o dinheiro roubado, as vidas que destruí, o pacto naquela noite de agosto, os demônios, os pesadelos, a paralisia do sono, o vazio, a solidão, as vozes, o tormento de sentir cada dor que eu causei. O pastor Emanuel, lá no mesmo lugar, a mão com cicatriz que me puxou de volta. Quando terminei de falar, estava chorando. Esperava que ela levantasse enojada e fosse embora. Esperava julgamento, desprezo. Mas ela pegou minha mão e apertou. Ela disse uma frase que eu nunca vou esquecer. "Filho, eu não sei o que você fez. Quer dizer, você me contou, mas eu não estava lá, não vi.
O que eu sei é isso. Deus não te trouxe de volta para te condenar. Te trouxe de volta para te dar uma chance de ser quem você nunca foi. Eu quis argumentar, dizer que era tarde demais, que eu tinha ido longe demais, que tinha feito um pacto com o diabo. Mas ela apertou minha mão mais forte e disse: se o diabo tivesse mais poder que Deus, você não estava aqui. Você estaria lá ainda. A mão que te puxou era mais forte que a mão que te segurava. Isso é tudo o que você precisa saber. Dona Marlene me visitou todo dia pelo resto da internação. Ela não pregava, não me pressionava, não me julgava. Só ficava ali conversando sobre coisas simples. Às vezes lia um salmo quando eu pedia. Descobri que ela frequentava uma igreja pequena em Nilópolis, daquelas sem ar-condicionado, sem banda, sem marketing, só uns 40 membros. Ela disse que o pastor era um homem simples, humilde, que trabalhava de mecânico durante a semana e pregava de graça no domingo. Ela não sabia, mas estava falando do pastor Newton, o mesmo que eu tinha humilhado naquele almoço 2 anos atrás. No dia da alta, em abril de 2015, eu não tinha para onde ir. O quarto em São João de Meriti eu tinha perdido porque não pagava aluguel há 3 meses. Dona Marlene anotou o endereço da igreja dela num papel e disse: se você quiser, só se você quiser, ninguém vai te obrigar. Fiquei 1 semana dormindo na rua, debaixo de viaduto pedindo comida. Até que numa quinta-feira à noite, peguei aquele papel amassado no bolso e fui. A igreja ficava numa travessa em Nilópolis, um salão simples com cadeiras de plástico, ventilador barulhento no teto, paredes descascadas. Cheguei no meio do culto. Entrei devagar, fiquei no fundo. Tinha umas 30 pessoas cantando um hino. E então vi ele no púlpito. O pastor Newton, magro, terno velho, cabelo ralo, o homem que eu tinha humilhado, chamado de sem fé, diminuído na frente de todo mundo. Pensei em sair correndo, mas ele já tinha me visto. Nossos olhos se encontraram. Esperei raiva, esperava vingança, esperava que ele me expulsasse dali. Mas não. O pastor Newton parou de cantar, desceu do púlpito e veio caminhando até mim. O culto inteiro ficou em silêncio olhando. Ele parou na minha frente, olhou nos meus olhos e fez algo que me destruiu. Ele sorriu, um sorriso triste, mas verdadeiro. Estendeu a mão e disse alto para todo mundo ouvir: irmão Gustavo, seja bem-vindo à casa de Deus. Eu desmoronei. Ali, na porta daquela igreja humilde, na frente de 40 pessoas que eu não conhecia, caí de joelhos e chorei como não chorava desde a morte da minha avó. 21 anos de mentira, de dor, de maldade, 21 anos fingindo ser alguém que eu não era. Tudo saiu naquele choro. O pastor Newton se ajoelhou do meu lado, botou a mão no meu ombro e começou a orar. Não era oração de show, não tinha grito, não tinha performance. Era oração simples, de quem conhece Deus de verdade. Ele disse assim: Senhor, esse homem se perdeu, mas o Senhor é o pastor que deixa as 99 para buscar a uma que se perdeu. Ele está aqui, Senhor. Ele voltou. Recebe ele de volta. Lava ele. Transforma ele. Dá para ele a vida nova que só o Senhor pode dar. Eu chorei a oração inteira. Alguns irmãos vieram, colocaram as mãos em mim, oraram junto. Ninguém perguntou quem eu era, o que eu tinha feito, só me receberam. Naquela noite, depois do culto, o pastor Newton sentou comigo numa das cadeiras de plástico. Conversamos até tarde. Contei para ele tudo. A igreja falsa, o dinheiro roubado, o pacto, o inferno, a volta. E no final, olhando nos olhos dele, pedi perdão pelo que tinha feito naquele almoço. Pedi perdão por ter humilhado ele, por ter zombado da fé dele. Ele ficou em silêncio alguns segundos, depois disse: Eu te perdoo, Gustavo. E sabe por quê? Porque eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é ser pequeno para os olhos do mundo. Mas eu também sei o que é ser levantado por Deus. E se Deus fez isso por mim, eu faço por você. Foi a primeira vez em 21 anos que alguém me perdoou de verdade.
2 meses depois daquela noite, na igreja do pastor Newton, pedi para ser batizado de novo. Não queria cerimônia grande, não queria plateia, não queria aparecer. Queria só um recomeço silencioso. O batismo foi marcado para um sábado de manhã, 5 horas, num rio em Xerém. Só estavam presentes o pastor Newton, Dona Marlene e um diácono idoso chamado seu Joaquim. O sol estava nascendo por trás das montanhas, a água do rio estava gelada e limpa. Vesti uma roupa branca simples que o pastor Newton me emprestou. Entramos na água. Quando o pastor Newton me mergulhou e levantou de novo, eu senti algo sair de dentro de mim. Não sei explicar direito o que foi, mas era como se um peso que eu carregava há anos, um peso que eu nem sabia mais que estava ali, tivesse ido embora de uma vez. A água escorreu pelo meu rosto, misturada com lágrimas. Eu chorei o batismo inteiro. Mas era um choro diferente dos outros. Não era choro de dor, de desespero, de medo. Era choro de alívio, de libertação, de sentir que pela primeira vez em 21 anos eu era livre de verdade. Uma semana antes da cirurgia que estava marcada para o tumor, fui fazer os exames finais. Os médicos precisavam das imagens atualizadas para planejar o procedimento. A cirurgia era arriscada. A localização do tumor era complicada. As chances de sobreviver eram 50%. As chances de ter sequelas eram altas, mas eu não tinha escolha. Fiz a tomografia, a ressonância, todos os exames. 2 dias depois, o médico me chamou no consultório. Ele estava olhando as imagens na tela do computador com uma cara confusa. Virou para mim e disse: "Gustavo, eu não sei como explicar isso. O tumor sumiu." Pedi para ele repetir. Ele mostrou as imagens antigas de outubro na tela. O tumor estava lá, claro, grande, no lugar errado. Depois mostrou as imagens novas de maio. Não tinha nada. O lugar estava limpo. É o mesmo paciente, mesma máquina, mesmo protocolo, mas o tumor não está mais aqui. Eu não tenho explicação médica para isso. Vou pedir uma segunda opinião, mas... Ele parou de falar e ficou olhando para a tela. Eu sabia a explicação, mas não disse nada. Só agradeci e saí. A mão que me puxou do vazio não tinha me trazido de volta só para morrer de novo. Hoje eu tenho 45 anos. Moro num quarto alugado em Duque de Caxias, a 4 quadras de onde minha avó morava. O quarto é pequeno, 10 metros quadrados, mas tem uma janela que pega sol de manhã. Coloquei uma foto da dona Zilda na parede, aquela foto velha dela jovem, sorrindo. Todo dia, quando acordo, olho para a foto e falo bom dia para ela. Trabalho como porteiro de um prédio comercial no centro de Caxias. Ganho um salário mínimo e R$ 200 de vale transporte. Acordo às 5 da manhã, pego o ônibus às 6, trabalho até às 6 da tarde. No caminho de volta, às vezes passo na padaria onde minha avó comprava pão. Aos domingos, frequento a igreja do pastor Newton. Não prego, não subo no púlpito, não quero o holofote. Sento sempre no fundo, na última fileira, canto os hinos baixinho. Quando cantam Porque Ele Vive, eu choro. Toda vez. Os irmãos já se acostumaram. Dona Marlene senta do meu lado sempre. Às vezes segura minha mão quando vê que estou emocionado. Ela virou a pessoa mais próxima que eu tenho. Ela diz que eu sou a prova de que Deus não desiste de ninguém. Eu digo que ela é a prova de que Deus usa gente comum para fazer milagre. O pastor Newton nunca contou para a igreja quem eu sou. Nunca falou do meu passado, nunca me expôs. Os irmãos sabem que sou ex-pastor, que passei por coisa ruim, mas não sabem os detalhes. E não precisam saber. Eu perguntei uma vez para o pastor Newton por que ele me acolheu. Justamente eu, o homem que tinha humilhado ele. Ele respondeu assim: porque eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é ser pequeno. Mas eu também sei o que é ser levantado. E o que Deus fez por mim, eu faço por você. Tentei devolver o dinheiro que roubei. Procurei alguns fiéis antigos, bati na porta, pedi perdão pessoalmente. A maioria não quis nem abrir a porta.
Alguns cuspiram em mim, xingaram, mandaram sumir. Dona Graça, a senhora do primeiro culto, me recebeu. Chorou, me abraçou e disse: eu te perdoo, meu filho, mas você vai ter que viver com isso pro resto da vida. Eu sei que vou. O dinheiro que roubei não tem como devolver porque não tenho mais. Mas quando sobra alguma coisa do salário, 10 ou 20 reais, deposito anonimamente numa instituição que cuida de idosos abandonados. É pouco, mas é o que tenho. A Rebeca, minha filha, tem 19 anos agora. Durante anos ela me odiou. Bloqueou meu número. Não quis saber de mim. Eu não insisti, não forcei. Merecia o ódio dela. Mas em agosto de 2023, ela me ligou. Sem avisar, do nada. Eu atendi sem saber que era ela. Quando ouvi a voz dela do outro lado dizendo pai, travei. Não consegui responder, a voz sumiu. Ela disse: eu não te perdoei ainda. Não sei se vou perdoar, mas eu quero tentar entender. Marcamos de nos encontrar num café em Caxias. Foi estranho, difícil, doloroso, mas conversamos. Ela fez perguntas duras. Por que você abandonou eu e a mãe? Por que escolheu o dinheiro? Por que mentiu para tanta gente? Respondi todas, sem desculpa, sem justificativa. Só a verdade crua. No final, ela não me abraçou. Ainda não consegue. Mas disse: eu vou te ligar de novo. Não sei quando, mas vou. E ligou. Não toda semana, não todo mês, mas liga. Às vezes, só para saber se estou bem. Uma vez mandou mensagem no meu aniversário. Escreveu só: parabéns, pai. Imprimi a mensagem, coloquei na parede do quarto, do lado da foto da dona Zilda. É o meu tesouro agora. Quando alguém me pergunta sobre minha história, eu conto. Não escondo mais, não finjo mais. E sempre termino do mesmo jeito. Olho nos olhos da pessoa e falo assim: eu tive carros que custavam mais que a casa de vocês. Tive mulheres, fama, poder sobre milhares de pessoas. Tive gente me chamando de apóstolo, de profeta, de homem de Deus. Tive tudo que o mundo diz que é sucesso. E eu te digo uma coisa: eu trocaria tudo de novo, tudo, por aquele colchão no chão da casa da minha avó, com ela do lado cantando o hino de madrugada. O inferno é real, eu estive lá. E não é fogo, não é capeta com garfo, é solidão. É carregar para sempre a dor de cada pessoa que você machucou. É saber que você merece estar ali. E saber que não tem saída. Eu só saí porque alguém me puxou. Uma mão com cicatriz no meio. Eu não mereço ter sido puxado. Não mereço estar aqui contando essa história. Mas tô. E se eu tô aqui, é para te dizer uma coisa. Não brinca com as coisas de Deus. Não usa o nome dele para ganhar dinheiro, para ter poder, para enganar gente pobre e desesperada. O preço é alto demais. Você pode achar que está ganhando, mas a conta chega, e quando chega, não tem Pix, não tem parcelamento, não tem negociação. Eu quase paguei com a eternidade. Você quer pagar com a sua?